capítulo 24, versículo 44. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Mateus 24, 44. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus bens, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo do Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele meu servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, muito obrigado por essa santa e gloriosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, glórias a Deus. Louvamos ao nosso Deus porque sempre nos dá um alerta, sempre nos dá um alerta. Eu, por exemplo, costumo dizer que Deus não nos surpreende quando é para chamar essa atenção, quando eu vou fazer uma correção. Ele sempre avisa antes. Mas geralmente Deus nos surpreende com a bênção, qual que muitas vezes nós esperamos e deu por esquecido, e de repente aquela vitória chega de surpresa, não está nem esperando. Mas aqui ele chega, chama os seus discípulos, aqueles que levariam adiante a tua mensagem, aqueles que levariam adiante a pregação da tua palavra, aqueles que estavam incumbidos de cuidar dos bens de Deus. Ele chama, e numa conversa ele fala em parábola, como por exemplo, imagine o dono de uma empresa. Se o dono de uma empresa grande, ele tem muitos funcionários, muitos trabalhadores, e ele chama um determinado trabalhador, chama alguém e bota ele como chefe, como líder, como gerente. Ele bota para poder gerenciar os seus bens, e dentro daqueles bens está ali, logicamente, os trabalhadores. É isso aqui que ele coloca. E aí o que acontece? Esse homem vai assim, viaja e vai embora e deposita toda a sua confiança naquele
gerente, esperando que aquele gerente vai lhe dar bom resultado, não vai lhe gerar prejuízo. Ele espera que aquele gerente, quando ele voltar, ele quer encontrar os seus trabalhadores felizes, trabalhadores satisfeitos. É isso que ele espera daquele gerente que ele colocou sobre o seu negócio. Exatamente isso que ele chama os seus discípulos e começa a falar para eles como eles deveriam se proceder, como deveriam trabalhar, é o cuidado que deveriam ter. Eu colocando para eles que eles vão cuidar de algo que não era deles, mas precisariam prestar conta daquilo, e bem feito, não é de qualquer maneira. Por isso, estáis vós também, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus amados, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, a Bíblia nos fala, em João capítulo 13, a partir do versículo 1, que ele amou todos os seus discípulos até o fim. Ou seja, também em João 19:30, quando ele, após ter provado aquele vinagre da sede, depois daquela somaria, ele então entrega o teu Espírito e diz: Pai, a ti está consumado, a ti entrego o meu Espírito, está consumado. Ou seja, o que quer dizer com isso? Tudo que foi determinado para eu fazer, eu fiz. Tudo que falou para eu fazer, eu não deixei nada para trás. Eu segui todos os teus mandamentos. Eu observei todas as suas ordenanças. Eu cuidei de todos aqueles que colocaste em minhas mãos. Quando ele fala, está consumado, com consciência de que havia feito melhor. Exatamente isso que o Senhor então aqui dá para eles responsabilidade. Afinal de contas, eles deveriam levar adiante. Não era algo deles, era algo de Deus. E ele conta aqui dizendo: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus bens para dar-lhes o sustento a seu tempo. Aqui, meus irmãos, embora tenham sido chamados por Deus, embora tenham sido ensinados, orientados e preparados, embora fossem homens de Deus, mas acontece que nada mesmo, não poderiam pensar que não poderiam falhar, que não poderiam falhar naquilo que foi determinado para eles fazerem. Porque o gerente de uma empresa, ele pode ser muito bom, ele entende que ele precisa prestar conta, porque foi colocado nas mãos dele uma responsa
esse servo fiel gerenciar de forma responsável a obra de Deus. E isso ia acontecer. E ele diz bem claro: quem é esse servo fiel? Ou seja, quem é que vai conseguir cumprir com as minhas determinações? Quem é que vai cumprir com aquilo que eu estou colocando para fazer? Meus amados, vou adiantando para os irmãos. Se Deus chamou alguém para uma obra, Ele vai cobrar da mão dessa pessoa. Porque hoje nós vivemos num momento em que, de um lado, tem pessoas que Deus chamou e deu responsabilidade. Do outro lado, tem pessoas que Deus não chamou, mas tomou para si uma responsabilidade. É possível que Deus não cobre desse lado. É possível que eu não cobre porque Deus me chamou. Deus chamou, então se envolveu, quer fazer, faz. Mas a cobrança vai ser do lado de cá. Porque esse aqui foi chamado. Esse aqui foi preparado. Chamado, preparado e autorizado. E nas mãos desse aqui foi colocada uma responsabilidade. Na mão desse aqui, esse que pegou uma responsabilidade que Deus não colocou na mão dele. Deus Santo, aleluia. Por isso que ele fala: quem é, pois, o servo fiel é prudente. Prudente é aquela pessoa responsável, aquela pessoa cuidadosa, aquela pessoa que, na verdade, antes de tomar qualquer decisão, ele pensa, analisa, não sai fazendo as coisas atabalhoadamente, mas tudo que faz é com responsabilidade, porque sabe que vai prestar conta, mas mesmo assim, não quer dizer que não possa falhar. Não quer dizer que não possa falhar. Tem muita gente que Deus chamou de verdade. Tem muita gente que Deus chamou realmente. Tem muita gente que Deus chamou, derramou unção. Um exemplo disso está no livro de 1 Reis, está lá escrito, no capítulo 3, quando Salomão foi ungido rei. Porque acontece que Davi estava já com idade, já estava idoso, estava na cama. E aí mandaram chamar uma jovem virgem apenas para aquecê-lo, mais nada, só para aquecer. E aí Adonias, filho de Agite, que era uma das esposas de Davi, cismou de tornar o reino. Chamou os sacerdotes, chamou os soldados e juntou, aí fez um churrasco, fez uma festa, matou animal, se preparou a ser proclamado rei. Então Natã e outros um sacerdote chegou para Betsebe e disse: olha só, será que você não está percebendo que a Adonia está tentando usurpar o reino?
Não foi dito que seu filho Salomão queria reinar? Vai até o rei Davi, fala para ele, dá esse recado, informa para ele o que está acontecendo. Ela foi lá, logo chegou Natan também junto e confirmou o que estava acontecendo. Davi disse: pega minha mula, bota ele sentado em cima, bota a roupa nele, prepara com ele e leva ele e diz: olha, viva o rei, viva o rei. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui: o chamado foi de Deus, a unção foi de Deus, a consagração foi de Deus. O problema todo é conseguir até o fim, com o chamado, com a consagração e com a unção. No final, todo mundo estava muito mal. Recebeu, foi chamado de fato, foi aprovado de fato, com todo o chamado, unção, consagração a rei, mas no final da sua vida estava mal, muito mal. Não é diferente hoje. Quantas pessoas foram chamadas, quantas pessoas foram ungidas, quantas pessoas foram consagradas, mas durante a caminhada se perdeu no meio do caminho, deixou-se levar pela vaidade, deixou-se levar pelo poderio, deixou-se levar pelo dinheiro, ficou autoritário, como se fosse tudo dele, e se perdeu no meio do caminho. Ou seja, como aqui na verdade, o chamado aqui é de Deus, a consagração aqui é de Deus, a unção aqui é de Deus, o óleo aqui é de Deus, as orientações são de Deus. Mas o Senhor diz bem claro, aleluia: quem é, pois, um servo fiel é prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo do Senhor, quando vier achar fazendo assim. Fazendo o quê? Cumprindo aquilo que foi determinado, não abrindo mão da sua responsabilidade. Deus maravilhoso. Seja pastor, seja professor, seja bispo, seja apóstolo, seja missionário, seja dirigente de oração, o departamento feminino, não importa, seja presbítero, seja diácono, ao seu trabalho, não importa. Bem-aventurado aqueles que, quando o Senhor chegar a encontrar, fazendo assim, assumindo a responsabilidade que foi colocada em suas mãos. A gente sabe que por aí afora, veja aí, meus irmãos, é só uma orientação para os irmãos, conselho, não é uma crítica condenatória ou criticismo condenatório, não é isso. Mas quantos servos de Deus que foram chamados, ungidos, receberam a grande responsabilidade, foram colocados em suas mãos no rebanho. Mas aí, meus amados, vem a política, e aí abre mão do sagrado para viver alguns dias envolvido com as coisas dessa terra. Eu estou falando de liderança. É evidente que se é um cristão
isso não é pecado, não é problema. Mas aquele que tem responsabilidade, que Deus chamou e colocou nas suas mãos, e de repente larga tudo, abandona tudo, para se envolver com o que Deus não chamou, vai ter cobrança. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Lucas 12:48. Lucas 12:48. Alguém um dia falou comigo, porque devido ser um pouco conhecido, as pessoas foram ter a proposta, me chamaram para eu me candidatar. Falei, quem? Deus não tem isso para mim não, camarada. Não puxa, minha responsabilidade é outra. Não porque você é conhecido, você é isso e aquilo, eu quero ser conhecido dele. Estudar para mim não porque de repente você fala, não posso nada, não vou nada, não vou. Já fui chamado até para ganhar dinheiro, todo mês, um dinheirinho. Todo mês na sua continha, vai brincar lá no negocinho. Falei, sai fora, bicho. 3 milzinho, todo mês sem fazer nada. Falei, tá bom. Eu vou mesmo beber minha alma com diabo, pode deixar. A minha alma foi ocupada pelo sangue de Jesus. Quantos de fato foram ungidos? Quantos de fato foram chamados, consagrados? Quantos receberam responsabilidade de fato de Deus? Mas no meio da caminhada se perdeu. Deixou-se levar, deixou-se enganar, deixou-se iludir. E agora está aí perdido igual barata pronta. Um dia foi servo fiel, hoje deixou de ser fiel, porque fiel é andar conforme foi determinado pelo Senhor. Bem-aventurado é aquele servo que não conheceu o seu Senhor, aqueles bem-aventurados, aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que oporá sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo, pronto, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Meus queridos, olha os acontecimentos do mundo afora. Esse momento é o momento da igreja, é o momento de um despertamento. E se porventura o arrebatamento for hoje, e se for agora, o que vai ser? O que vai acontecer? Se isso acontecer, o meu Senhor tarde virá. Não vai acontecer agora não, fica tranquilo. E tem muita coisa para acontecer ainda. Nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos, daqui a uns 100 anos, tá bom. Faça seus projetos para tantos anos e não vigia não para ver. Deus não proíbe ninguém de fazer planos, de fazer projetos. Mas em Provérbios 16 nos diz: ao homem pertence o plano do coração, mas a resposta final vem de Deus. Pode até fazer plano, a questão
Porque a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada assim. Aleluia. Veja aí os acontecimentos. Olha o que está acontecendo na geopolítica. Olha o que está acontecendo não na questão da globalização, porque a globalização é o livre comércio de nações, mas o globalismo, veja aí na verdade a Agenda 2030. Quantos estão aderindo? Existe um projeto de uma determinada denominação política cristã de juntar todas as religiões em 2025. Isso chama-se ecumenismo. É tudo que o anticristo quer fazer, vai fazer. Aliás, já tem alguns aderidos já. Quando alguém sai para poder beijar a mão do Papa, se é ele, tudo bem, mas quando é um cristão, quando é um servo de Deus, que foi ungido, foi chamado, alguma coisa errada não está certa. E é isso que está acontecendo em nosso meio já. Despertemos, igreja. Fiquemos atentos, igreja. Atentos para os arrebatamentos que possa acontecer hoje, aqui agora. Não esperar amanhã ou depois de amanhã, mas o momento é hoje, o momento é já, o momento é agora. Porque a igreja precisa estar em vigilância 24 horas, todo o tempo. Ah, o Senhor tarda. E aí vai dizer o quê? Começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Isso aqui é tão sério. Imagine espancar. A parábola continua. O gerente de uma empresa tem ali os funcionários. E ele faz o quê? Maltrata os funcionários. No caso da igreja, está ali o rebanho. E aí, o dito pastor começa a maltratar o rebanho, pisar o rebanho, bater no rebanho. Eu fico muito chocado quando alguém diz: ih, meu Deus do céu, vou meter o cajado hoje. Coitado, tadinho dele. Vou quebrar tudo agora. Vai quebrar o quê? Vai quebrar a cara. Não é assim que funciona. E aqui fala, trazendo para a igreja, essa parábola que é para a igreja, que é para nós, que é para mim, que é para toda a liderança, que recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar, aleluia, dos conservos. Calma, irmãos, chega aqui, por favor. Conserva esse aqui, ele é o presbítero da igreja. Eu estou pastor da igreja. Mas acontece que diante de Deus, nós estamos nivelados assim, ó. Aqui, ó. Está vendo? Mas eu, por achar que estou assim, quero achatar ele. Obrigado. É o que acontece hoje. Jesus, quando esteve nessa terra, não achatou ninguém. Teve todo o cuidado possível. E começou a maltratar os conselhos, a mesma coisa daqui para lá, de lá para cá. A diferença, meus irmãos amados, que eu tenho a responsabilidade de cuidar. Mas isso não me dá o direito de me achar melhor do que as pessoas. O
tipo de pastor não vai chegar no céu, não. Só vai chegar na cobrança sim. Mas ninguém garante. Ser pastor não garante salvação para ninguém. Ser pastor não garante céu para ninguém. Ser pastor não é ser mais poderoso que ninguém. E aqui chama atenção exatamente assim. Mas ele vai demorar. E quando ele demora, eu vou espancar os concertos e se embriagar. O quê? Os velhos. Aqui, lá na parábola, os bêbados. Mas aqui, se embriagar com as coisas deste mundo e largar a obra de Deus. Se embriagar com a vaidade, se embriagar com o dinheiro, se embriagar com a autoridade. Em vez de ter autoridade, usa o autoritarismo. Aí se embriaga só porque tem lá uma patentezinha, só porque recebeu uma carteirinha de pastor, uma carteirinha de líder, só porque é presidente aqui, presidente lá. Aí quer maltratar todo mundo. Se embriaga com dinheiro, com poder, com posição. Se embriaga com título. Fica todo embriagado. Quando os demais já estão embriagados, ele junta aquele grupo de embriagados na vaidade. E o Senhor pode voltar e pegar surpresa. Diz a Bíblia: virá o Senhor daquele servo, virá o Senhor daquele líder, virá o Senhor daquele pastor, virá o Senhor daquele evangelista, virá o Senhor daquele presbítero, virá o Senhor daquele diácono, virá o Senhor daquele servo de trabalho, virá o Senhor da tendência de oração, virá o Senhor da luta livre, departamento feminino, líder de jovem, aquele que recebeu em tuas mãos a responsabilidade. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera. E a hora em que ele não sabe. Ah, meu Deus, o resultado é o seguinte: e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Isso aqui não é o céu. Não é o céu. Não. É o inferno mesmo. Separa ele e joga lá. Show e ranger de dentes. Volto a dizer. Talvez eu me cobre desse daqui, porque não foi consagrado, não foi constituído, não foi ungido para tal obra, mas cobrar desse aqui, que foi separado, foi ungido, foi consagrado, foi constituído sobre a casa de Deus e não cumpriu o teu papel. A cobrança virá. Haverá choro e ranger de dentes. Que silêncio, não dá nem para dar glória, porque o assunto é sério. E tem pessoa brincando, acha que Deus está brincando. Deus nunca brincou de ser Deus. Jesus não brincou de ser Jesus Cristo. Todo cuidado é pouco. Pode pregar muito, pode fazer cantar muito, pode ensinar muito, pode conhecer grego, hebraico, e aramaico, e inglês, e francês, e
mandarim, pode conhecer tudo, pode ser uma poliglota que for. Para Deus não quer dizer nada, sabe por quê? Porque o maior de todos os poliglota é o Espírito Santo. Aleluia. Para todos os idiomas. Para Deus não quer dizer nada. Porque eu sou isso. Eu fico imaginando alguém vai ver assim, ó. Irmãos, está conosco aqui o nosso amado. Vou só poder fazer aqui. Nosso pastor aqui, ele tem doutorado, tem mestrado, tem divindade, deu aula em Harvard, e é tão título, vou ficar tudo aqui. Irmão, vamos ouvir a palavra de Deus com o homem de Deus. Pronto. Então tem que fazer uma propaganda. Se não tiver propaganda, mas se não fizer também, ele fica chateado. Nem falou meus títulos, grandes coisas, título para Deus. Com esse que Jesus começou aqui, ninguém tinha título de nada. Era cobrador de impostos, era pescador. Era uma pessoa simples. Simples. Foi com isso que ele falou. Mas Deus fala também com quem tem doutorado, com quem tem tudo isso. Mas não pode deixar o quê? O tiro subir a cabeça. Porque se subir a cabeça, o pé tropeça e vai cair. Tá certo? Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, não é fácil não, né? Mas Jesus está vindo buscar a tua igreja e veio buscar